Classic 2012 é uma boa compra? Vem comigo! Salve meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Car School, sou Gabriel Teixeira e hoje eu vim fazer com vocês uma avaliação de rodagem aqui com o Classic 2012. Comentar sobre desempenho, falar sobre consumo, estabilidade, freios, tudo que você precisa saber antes de comprar esse carro. Vamos lá então, vem comigo! Bom pessoal, vamos dar uma volta então aqui com o nosso Classic 2012 para a gente saber todos os aspectos importantes aí que você precisa estar sabendo antes de adquirir um carro como esse. Então bora lá. Algumas informações: esse carro aqui é um sedã, mas é um carro leve. Ele tem apenas 905 quilos. É um carro que ele não é pesado. A velocidade máxima dele é 166 km por hora. Vale salientar que não é ruim, porque estamos falando de um carro que ele é 1.0. E principalmente um motor antigo, de concepção antiga, motor ainda de 8 válvulas. Esse motor aqui realmente já foi muito utilizado pela GM, é um motor bem antigo. 0 a 100 dele em 13,6 segundos, ou seja, não é um carro que tem um baita de um desempenho. Mas está coerente aqui pela proposta do carro, pelo ano dele, não está ruim. O espaço interno dele não é um dos melhores, mas é um carro interessante que é um sedã, então você consegue levar as pessoas e também consegue levar bagagem. A ideia desse carro aqui sempre foi ser um carro de baixo custo, tanto para você manter de consumo de combustível, quanto baixo custo de manutenção também. Uma manutenção simples que qualquer pessoa sabe mexer. Bom, comentando um pouco do consumo dele então, na cidade ele faz 7,4 km por litro no etanol e 10,4 aqui na gasolina. Já na estrada ele faz seus 9,2 km por litro no etanol, chegando aos 13 km por litro aí na gasolina. É um carro que ele tem, infelizmente, uma suspensão frágil, facilmente ela fica ruidosa e você precisa mexer nela. Infelizmente é um problema aqui que a gente tem bastante nos Classics. Além também de não ser uma suspensão que ela é muito confortável, né? Comentando um pouco aqui do freio, o freio do carro é bem dimensionado para o tamanho do veículo, para as características dele. É um freio que realmente você freia, ele é eficiente, principalmente quando o carro está vazio. Só a descida de serra realmente que não é acaba não sendo dos melhores. Freio de mão também acaba estacando bem, você freia, ele realmente segura muito bem. As reações do freio são boas, elas são bem lineares e além disso também você não sente aquele freio borrachoso que não vai frear. E também ele consegue, quando você faz a frenagem assim, consegue manter o carro na trajetória. O carro acaba não saindo dela, algo muito positivo para o carro. Esse carro tem uma resposta boa, as acelerações são rápidas, o giro acaba subindo muito rápido, mas como o torque máximo dele, bem como a potência, chegam em altas rotações, o desempenho bom dele mesmo é apenas quando o carro está com giro mais alto. Mas a vantagem é que o carro acaba subindo sim rapidamente o giro. Quando você acaba fazendo as mudanças de marcha, a queda da rotação dele também é de forma satisfatória. O engate do câmbio é bom também, ele é preciso e tem uma boa maciez. Só o curso aqui do câmbio, na verdade, da alavanca, que o curso ele é bem longo. Para quem gosta de uma pegada, vamos dizer assim, um pouco mais esportiva, pode se incomodar com isso. A alavanca ela acaba sendo um pouco mais para trás aqui no túnel central do que a maioria dos carros. Na verdade, isso não chega a incomodar, mas é uma característica aqui dos Classics que é herdada lá dos Corsas, na verdade. Ele tem, como eu falei para vocês, um bom desempenho para ser um motor 1.0 de 8 válvulas. Tanto potência quanto torque máximo, como eu falei para vocês, chega apenas nas altas rotações. Isso faz com que o carro ele acaba não sendo tão econômico quando você exige desempenho. Mas para o dia a dia, em acelerações equilibradas, ele vai ter um bom desempenho sim. Ele é um carro que tem uma dinâmica ágil também, mas para isso você precisa utilizar bastante o câmbio e fazer as trocas da forma mais correta possível para que você consiga extrair o máximo possível de performance aqui do veículo.
Mas o carro surpreende aqui pelas acelerações, mesmo sendo um carro de uma baixa cilindrada, sendo um 8 válvulas, ele acaba tendo sim um desempenho coerente e muito bom. O carro também acaba tendo uma boa vedação para água e poeira. Mesmo sendo um carro popular, ele não deixa entrar essas impurezas, vamos dizer assim, do habitáculo. A suspensão é aceitável em relação à transferência das imperfeições do asfalto. Ele transfere um pouco sim, não é um dos mais confortáveis. O carro também agrada bastante pela estabilidade, na precisão aí nas curvas, de raios variados. A carroceria não rola tanto, acaba dando uma boa estabilidade. Só tem que ficar esperto quando você tem o carro com a direção hidráulica. Pois é, pessoal, em alta velocidade a direção fica muito leve. E aí com isso acaba se tornando algo perigoso também. O rolar da carroceria também não é absurdo. É um rolar que está bem de acordo aqui para a categoria do veículo. Comentando um pouco aqui da iluminação de noite, o carro ele tem uma boa iluminação. A eficiência dele aí está na média, né? Não é um dos melhores, mas também não chega a atrapalhar. O interessante também é que ele tem luzes no porta-malas e também no porta-luvas. Isso acaba agradando bastante aí os proprietários. Afinal, às vezes você vai pegar uma bagagem de noite, as luzes acabam auxiliando bastante, principalmente aí no porta-malas. Esse carro tem bons vãos ali no motor, que facilita bastante a manutenção, o acesso, bem como também acaba facilitando pela questão do carro acabar tendo uma mecânica simples também, isso, e os itens são muito bem identificados, de fácil localização. Você consegue identificar facilmente cada item, e também é um motor que foi amplamente utilizado, o que acaba ajudando bastante, fazendo com que o carro tenha um baixo custo aí de reparo. O ar-condicionado do carro ele também é bom, acaba sendo bem eficiente, né? Os que vêm com ar-condicionado não são todos, na verdade são as últimas versões aí praticamente que ele veio com o ar. Tem uma boa vazão, mas acaba se tornando barulhento quando você coloca em velocidades mais altas. Isso é algo que incomoda aqui na questão da climatização. Um ponto muito criticado também é a altura do solo. Isso exige atenção, porque não é um carro muito alto, então dependendo aí da valeta que você passe, ou saída de estacionamentos, por exemplo, pode sim pegar a frente. Em lombadas mais acentuadas, lombadas mais altas, por exemplo, também corre sim o risco de acabar batendo embaixo do carro. Então, se você tem um Classic, fique esperto aí nesses pontos. Esse carro tem um motor ruidoso, acaba invadindo bastante aqui para a cabine, principalmente quando você faz as acelerações aí mais altas. E o ruído aerodinâmico do veículo ele é mais perceptível acima dos seus 110 km por hora. Aí sim, realmente você percebe o ruído, acaba incomodando bastante o ruído aerodinâmico. Mas até essa velocidade ele é tranquilo. Esse carro ele tem uma coluna fixa de direção, que acaba incomodando, e a altura não é muito boa. Pessoas altas aí pode acabar esbarrando a perna aqui no volante, que incomoda aí pessoas com estaturas maiores. E o banco também não tem regulagem de altura. Outro ponto também que é muito criticado, porque fica um pouco mais difícil de você achar posição ideal aí para que você possa dirigir. Você só tem que tomar cuidado, como eu falei para vocês, na direção quando você está com o carro em alta velocidade, direção hidráulica, ela fica muito leve. Para quem não está acostumado, pode se tornar algo perigoso. Mas, no geral, ela é bem precisa, tanto em curvas aqui quanto em retas também. Tem um bom diâmetro de giro, que facilita aqui principalmente em manobras apertadas. Quando você esterça o volante, também ele tem uma boa velocidade aqui de retorno. E a assistência da direção hidráulica ela é boa, no geral, a não ser nesse caso, como eu te falei, quando você tem esse problema aí da alta velocidade. Mas para a cidade, aí já não. Ele acaba sendo bem equilibrado e agrada bastante. A área aqui de varredura do limpador de para-brisa também não é um dos melhores, então isso pode acabar incomodando um pouco. As palhetas elas são fáceis de trocar, né? Tem um bom reservatório também. E o que ajuda é que ele também tem uma pressão, tanto pressão quanto vazão de esguicho é bem interessante, ela é bem equilibrada, está bem de acordo. O acabamento da carroceria não é um dos melhores, a pintura do carro não é uma das melhores, e uma reclamação muito comum que a gente tem aqui nos Classics é em relação aos vãos. Pois é, esse carro ele acaba tendo uns vãos irregulares, até carros que saem zero
da concessionária, acaba se tendo muitas reclamações aí de alinhamento das portas, o que acaba atrapalhando, principalmente pessoas inexperientes quando vai avaliar um carro usado desse, que acha que o carro foi batido. Então, infelizmente, o carro tem que tomar cuidado com isso. O capô também tem uma montagem regular, bem como a tampa do porta-malas. Se bem que a tampa do porta-malas ela tende a ser descentralizada. Afinal, como eu falo para vocês, é um carro de baixo custo. O objetivo desse carro não é ter o melhor acabamento, não é ter a melhor performance, mas sim ser um carro um pouco maior, ser como podemos dizer assim, um sedã compacto para famílias que precisam transportar os seus filhos e bagagens também, e para pequenas viagens. Esse é o objetivo do carro. Mas não espere um conforto muito bom, bem como também não espere que você tenha um ótimo desempenho. Se o seu foco aí é um carro que tem um baixo custo operacional, ou seja, você não quer gastar muito com o carro aí para manter e quer ter um carro para a família 1.0 econômico, esse carro sim pode ser uma das melhores opções aí para você. Isso aí, pessoal, vamos lá então para as nossas conclusões finais. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Bater uns papos aqui nos comentários. Vale a pena? É um carro interessante ou tem algum concorrente melhor? Não se esqueça também e veja a avaliação completa desse carro, que eu vou deixar aqui no link da descrição. E eu vou comentar também lá onde eu comento sobre pontos positivos, negativos, custo de manutenção, enfim, uma avaliação completa aí que você precisa. Tudo o que você precisa saber antes de adquirir esse carro. Queria agradecer imensamente ao amigo Cledilson. Obrigado, Cledilson, por ter emprestado o carro para a gente fazer a avaliação. Lembrando que o Cledilson está vendendo esse carro. Você ficou interessado? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram dele para você bater um papo com ele. Conhecer não só esse carro, mas os outros carros aí que ele também tem para vender. De repente você pode fazer um bom negócio. E também não esqueça de seguir sempre a gente nas redes sociais, GT Car School, Instagram, Facebook, Kawaii e TikTok. Sempre com dicas muito práticas e objetivas para você. Se você está a fim de comprar um carro usado, mas tem medo de comprar um carro batido, de alagamento, ou que teve um sério problema mecânico, eu tenho a solução para você. Manda e-mail para mim, gtcarschool@gmail.com. Posso avaliar o carro para você ou também posso caçar de acordo com as suas necessidades. Isso aí, pessoal. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Tamo junto, eletrificação e na combustão. Valeu!